Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar então seguimento ao estudo do direito de família, conversando agora a respeito da união estável. Depois então de termos visto os conceitos elementares de família, falado um pouco sobre o que é o direito de família, depois que nós vimos toda a questão do casamento, a forma de constituição do casamento, as formalidades exigidas e o fim desse vínculo, o fim da sociedade conjugal e do vínculo matrimonial, vamos conversar um pouco agora a respeito, então, da união estável. A união estável, pessoal, se vocês forem verificar a conceituação dela, segundo a Constituição Federal e também segundo o Código Civil, nós vamos encontrar que trata-se de uma união entre homem e mulher, que estabelecem um convívio público na sociedade, ou seja, não pode ser oculto, o convívio é público, de modo contínuo e duradouro, tendo como principal objetivo a constituição de uma família. Eles apenas não contraem um casamento civil, com todas as formalidades conforme nós estudamos, por uma questão de escolha, tá certo? Mas aqui é importante também, com relação ao conceito, nós lembrarmos que nós tivemos duas medidas sendo propostas perante o Supremo Tribunal Federal, que foi a ação direta de inconstitucionalidade e também uma arguição de descumprimento de preceito fundamental no Rio de Janeiro, no qual, então, essas duas decisões, desses dois processos, eles acabaram, então, criando precedentes, porque tiveram repercussão geral, de modo, então, que a partir dessas disposições, nós temos hoje na nossa sociedade o reconhecimento da união homoafetiva, atribuindo, então, direitos àquelas pessoas do mesmo gênero que se unem, com a intenção de constituir família, assegurando a elas direito a alimentos, direitos sucessórios, direitos à filiação, direitos à adoção, ou seja, todos os direitos inerentes àquelas pessoas de gêneros diferentes que se unem, também foi atribuído às relações e às uniões homoafetivas. Razão pela qual, então, assim como acontece com relação ao conceito de casamento, hoje nós devemos entender a união estável como uma união entre pessoas, ou seja, os dispositivos do Código Civil e também da Constituição Federal devem ser interpretados conforme a Constituição. Isso é muito importante, pessoal, porque, também repito, assim como acontece com o casamento, nós não tivemos os dispositivos constitucionais ou o dispositivo do Código Civil modificado. A redação de ambos continua igual àquela redação original, quando da entrada em vigor da Constituição de 1988 e também quando da entrada em vigor do Código Civil em 2002. Então, nós devemos tomar esse cuidado, porque nós devemos hoje, por conta desses dois precedentes, nós devemos então analisá-los e interpretar tanto a Constituição quanto o Código Civil a partir então de um olhar conforme a Constituição, ok? Ainda dentro do âmbito da união estável, é importante a gente dizer que não é porque, a princípio, pode parecer que a união estável é uma união informal entre as pessoas, informal no sentido de que não requer, para sua validade e eficácia, as mesmas formalidades exigidas para o casamento, que as pessoas podem se unir, falando num sentido vulgar, num sentido coloquial, de qualquer jeito, de qualquer modo, tá certo? Como a união estável, ela tem como principal finalidade a constituição de uma família, as pessoas que se unem nessas condições não podem ter impedimentos para o casamento, ou então não pode ter ligação concubinária, ou uma ligação de casamento, ou até mesmo uma outra união estável simultânea, tá certo? Porque no nosso ordenamento jurídico vigora o princípio da monogamia, e esse princípio também é aplicado à união estável. Isso porque, com os anos, foi se equiparando a união estável ao casamento. Consequentemente,
Hoje, a união estável e o casamento são institutos muito similares, coisa que não existia quando da entrada em vigor, principalmente das duas legislações anteriores, que hoje já estão revogadas pelo Código Civil, que foram as primeiras legislações na década de 90 que tiveram o objetivo de dar uma regulamentação à união estável, tá certo? Então, isso é muito importante nós verificarmos, porque o nosso ordenamento jurídico, ainda que seja a união estável, por conta da equiparação da união estável ao casamento, ele não reconhece a união estável de pessoas que tenham impedimento para o casamento, união estável de pessoas que vivam uma relação concubinária, ou uma união estável e uma relação de casamento ao mesmo tempo, e muito menos duas ou mais uniões estáveis ao mesmo tempo, de forma simultâneas, ok? Porque tudo isso caracterizaria ou infringiria o princípio da monogamia. E na união estável, repito a vocês, esse princípio também ele é aplicado, tá certo? Então, como eu havia comentado com vocês, agora há pouco, no decorrer dos anos, até mesmo por um clamor da sociedade, o casamento ele foi equiparado à união estável, de forma que todas as pessoas que unem-se em união estável passam a ter os mesmos direitos e as mesmas obrigações que o esposo, que o marido e a mulher ou que os cônjuges têm dentro de uma relação de casamento. Isso implica tanto nas relações entre eles, como, por exemplo, os deveres conjugais também aqui são aplicados, com a única diferença que, na união estável, o legislador fala em lealdade e não em fidelidade, segundo o texto, segundo a redação original. Mas, a partir do momento em que os dois institutos eles são equiparados, também na união estável é exigida fidelidade mútua e recíproca. A relação também com os filhos é exatamente igual à relação dos filhos advindos de uma união de casamento, tá certo? Eles têm direito também à guarda, ao sustento e à educação desses filhos, até mesmo porque a relação entre pais e filhos é diferente da relação entre marido e mulher, entre cônjuges ou entre conviventes. Também na união estável, quanto ao regime de casamento, vigora o regime da comunhão parcial, salvo se os conviventes, então, optarem por um outro regime de casamento, que nesse caso, então, há a necessidade de ser lavrado um documento, que é o chamado contrato de união estável, que nós vamos conversar daqui a pouquinho a respeito dele. Uma outra coisa importante também, pessoal, é que o nosso legislador, ele possibilita a conversão da união estável em casamento. Nós não podemos esquecer que os nossos legisladores, eles ainda possuem uma linha mais conservadora. Tanto que a Constituição Federal, ela diz que ainda que a união estável é reconhecida como uma entidade familiar, mas que a nossa sociedade, ela nasce a partir do casamento civil, tá certo? Nesse sentido, então, o nosso legislador, ele nunca gostou muito da união estável. Ele regulamentou as relações de união estável por ser até mesmo um clamor e uma necessidade, uma urgência social, mas ele privilegia sempre o casamento à união estável. Tanto é que no início nós tínhamos dois institutos muito distintos, com direitos e obrigações distintas. Com o decorrer dos anos, então, é que, de novo, com a evolução da sociedade, é que foi se exigindo, então, essa equiparação da união estável ao casamento até chegarmos nos moldes que nós temos hoje, tá certo? Mas, como o legislador constituinte, ele prefere o casamento à união estável, ele colocou um dispositivo que depois foi replicado no Código Civil, no qual se possibilita a conversão da união estável em casamento, tá certo? Isso significa que, a partir do momento, então, em que esses conviventes, eles passam pelo casamento civil,
os efeitos desse casamento civil retroagirão à data do início, à data do começo da união estável, até mesmo para que esses conviventes possam ter os mesmos direitos e obrigações já resguardados, já previstos, né? E lá desde o momento, então, da convivência, ok? Essa norma, talvez ela tenha perdido um pouco de sentido à medida em que, então, nós temos hoje a equiparação dos dois institutos. Mas é importante nós verificarmos essa questão, porque ela ainda está prevista nos nossos textos, tanto na Constituição quanto no Código Civil, ok? No início, pessoal, a união estável, ela era uma união de fato. Ela era apenas ela não implicava em nenhuma formalidade, como ela não implica em formalidade até hoje. Só que, como eu falo para vocês, com o desenvolvimento da sociedade, com a necessidade, então, de regulamentação de novos conflitos de interesses, a união estável, ela demanda um contrato civil. Então, lá no início, quando nós ainda não havíamos essa equiparação da união estável ao casamento, para que muitos conviventes tivessem direitos, como, por exemplo, direitos sucessórios, direito a alimentos, constituía-se, então, para dar uma formalidade, até mesmo para fazer prova da união estável, porque essa questão de provar a convivência e união estável sempre foi uma questão muito problemática para aquelas pessoas que, de fato, optaram por viver dessa forma, né? A prova da união estável, até mesmo para fins previdenciários, para fins trabalhistas. Então, no decorrer do tempo, criou-se, então, desenvolveu-se um contrato civil, que nada mais é do que um contrato de convivência. Esse contrato de convivência, ele é um documento escrito que visa, então, formalizar e comprovar materialmente a existência de determinada união estável. Tá certo? Esse contrato, então, ele visava estabelecer justamente as normas que regerão a união entre essas pessoas e, mais especificamente, com relação aos aspectos patrimoniais, certo? Então, é aqui no contrato de união estável, por exemplo, em que as pessoas, elas, caso queiram optar por um outro regime de bens, aqui é o momento. Então, na verdade, nós podemos fazer até um paralelo, tá certo? Entre, não exatamente uma equiparação, mas um paralelo entre o contrato de convivência com um pacto antinupcial e também até mesmo como uma certidão, porque ela é uma forma de comprovar a união estável, assim como a certidão de casamento é uma forma de comprovar o casamento. Logo, é um contrato escrito, que ele exige o atestado de testemunhas, como todo o contrato civil, tá certo? Ele tanto pode ser feito por instrumento público ou por instrumento particular, então nesse aspecto ele não tem nenhum tipo de formalismo, e ele também pode ser levado a registro. Veja, pode ser levado a registro. Os contratos particulares, nesse caso, então, caso assim os conviventes queiram, podem ser registrados no registro de títulos e documentos para conferir uma eficácia erga omnes, para conferir, então, publicidade e transparência. Assim como o casamento, a união estável, ela não pode ficar às ocultas. A união estável, até mesmo pelo próprio conceito de união estável, ela é uma união pública, duradoura, com a intenção de constituir família. Nós encontramos hoje em dia, nas nossas relações sociais, alguns aspectos, alguns tipos de relações que não têm essas características, mas que, ao seu final, muitas vezes, as partes, pelo menos uma delas, resolve pleitear o reconhecimento judicial daquela relação como união estável para fins de que aquela pessoa tenha assegurado a ela todos os direitos e obrigações inerentes a esse instituto, tá certo? Só que aqui o nosso legislador ele é muito taxativo. Tem que ter todos esses elementos para que uma união
de fato, possa ser caracterizada como uma união estável. Intenção de constituir família, uma convivência pública, contínua e duradoura entre pessoas, tá certo? Então, hoje em dia, união estável e casamento são praticamente o mesmo instituto, ou, como querem alguns autores, institutos muito similares. Alguns autores entendem que até mesmo a união estável e casamento vão passar a se fundir daqui mais alguns anos e o Instituto da União Estável tende a desaparecer, porque de tanta equiparação que tem com o casamento, vai chegar um momento em que união estável e casamento será um único instituto. Essa é a opinião de alguns doutrinadores modernos. Vamos ver, vamos esperar o tempo passar para verificar se de fato se comprova socialmente essa teoria. Ok? Muito bem, pessoal. Vamos estudar um pouco então agora a respeito do parentesco. Então, findada essa questão de união entre pessoas, a união entre elas surge um parentesco, ou uma das formas de parentesco, quer seja pelo casamento, quer seja pela união estável, vai surgir sempre um vínculo de parentesco com o outro cônjuge, com a família do outro cônjuge, ou com a família do outro companheiro, tá certo? Mas o que é parentesco, juridicamente falando? Nós encontramos aí no nosso dia a dia, né, na nossa família, nós temos muitas vezes pais, mães, cunhados, irmãos, tios, sobrinhos. Esses são os meus parentes. Essa é a nossa relação de parentela. Muito bem. Mas o que isso significa? Quais são os efeitos jurídicos dessa relação de parentesco para a nossa vida pessoal, social e até mesmo jurídica? É isso que nós vamos tratar a partir de agora. Quando nós falamos de parentesco, então, nós já vemos, melhor dizendo, a gente já vem falando a respeito deles, né, desde lá da nossa primeira aula. A relação de parentesco, ela nada mais é do que um vínculo que se forma entre pessoas que descendem de um mesmo tronco ancestral. Então, nada mais é do que verificarmos literalmente a árvore genealógica de determinada pessoa ou de determinada família. Ver, então, a relação de descendência ou de ascendência. Quem descende de quem, tá certo? Nada mais é, então, daqui do que estabelecer a árvore genealógica da pessoa, à medida em que nós estabelecemos quem são os parentes dessa pessoa. Então, como a gente também já deu uma conversada a respeito disso nos vídeos anteriores, nós temos algumas espécies de parentesco. Nós temos aquela que nasce por conta da consanguinidade, ou que é chamada também de parentesco natural, que são aquelas que é o próprio conceito, né, de parentesco, que é aquelas pessoas que descendem umas das outras porque elas fazem parte do mesmo tronco ancestral, ou seja, tem um ascendente comum, uma pessoa que deu origem a toda aquela família. Nós temos também o parentesco por afinidade, que é aquele que nasce da relação de casamento ou da relação de união estável. Então, o parentesco por afinidade é aquele que nasce com a família do outro cônjuge ou do outro companheiro. E também nós temos o chamado parentesco civil ou o parentesco legal, que é aquele que nasce por conta da adoção, tá certo? De que forma nós identificamos o parentesco? Se vocês forem lá no livro didático, eu coloquei ali para vocês várias tabelinhas, coloquei para vocês ali algumas ilustrações para facilitar o entendimento dessa questão do parentesco, tá? O parentesco, então, pessoal, ele é identificado a partir das gerações que nós contamos, essas gerações em linhas, tá certo? A linha nada mais é do que a distância entre dois parentes. Então, nós temos que pegar uma pessoa como referencial. O que isso significa? Eu, Giovana, quero saber quem são os meus parentes. Então, eu vou verificar a minha árvore genealógica. E eu faço essa verificação a partir das
gerações, que elas estão dispostas em linhas, tá certo? E geração disposta em linhas nada mais é do que a distância que separa um parente do outro. Eu, Giovana, tenho os meus pais, dos quais eu descendo diretamente, e os meus pais pertencem a uma linha, a primeira linha de parentesco, tá certo? A primeira linha de parentesco, que é a linha dos pais. Os meus avós, que estão acima dos meus pais, eles já pertencem a uma outra linha de parentesco, tá certo? E assim sucessivamente. Quando nós vamos para a linha dos descendentes, da mesma forma, os meus filhos descendem de mim diretamente. Então, eles fazem parte da primeira linha de parentes na categoria de descendentes. Os meus netos fazem parte, então, da segunda linha de parentesco na linha descendente e assim sucessivamente até o infinito. Tá certo? Então, essa distância entre eu, Giovana, e os meus pais, entre eu, Giovana, e os meus avós, entre eu, Giovana, e os meus bisavós, entre eu, Giovana, e os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, e assim por diante, essa distância chama-se gerações, ou também seja, graus, também chamados de graus, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, nós temos a linha reta, que é aquela, então, que diz respeito às pessoas que descendem umas das outras, porque fazem parte do mesmo tronco ancestral, tá certo? Então, aqui nós temos, nessa categoria de parentesco, nós temos a linha ascendente, que diz respeito à minha ancestralidade, tá certo? Ou seja, a ancestralidade da pessoa. E veja, toda pessoa humana, ela nasce a partir de um pai, uma mãe, ou então de duas mães, ou então de dois pais. Não importa. O que importa para nós aqui nesse momento é que nós descendemos de duas linhas, uma linha materna e uma linha paterna. Ou então de duas linhas maternas, ou então de duas linhas paternas, tá certo? Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que a linha ascendente, ela é subdividida em duas linhas, porque todos nós descendemos de duas pessoas. A partir daqui, então, nós temos a linhagem avoenga, que tanto envolve os avós, como também os bisavós, os tetravós, os triavós e assim por diante até o infinito. O mesmo não ocorre na linha reta descendente. Na linha reta descendente, nós estamos nos referindo, estamos olhando para a descendência de certas pessoas. Então, é como eu falei para vocês há pouco, aquela linha onde nós encontramos os filhos, os netos, os bisnetos, os trinetos, os tetranetos e assim por diante até o infinito. Isso significa que o parentesco na linha reta, ascendente e descendente, ele nunca termina. Ele nunca termina. Por isso nós falamos de árvore genealógica, porque nós partimos de uma pessoa, que é o nosso referencial, que é daquela pessoa da qual todos os outros descendem, e vamos subindo, que como nós somos originados, pessoas humanas, de duas linhas, então aquela linha, ela vai se abrindo, e nós vamos formando, então, os galhos dessa árvore genealógica. Mas nós também temos aquela linha de parentesco, que é a chamada linha colateral, porque as pessoas elas não descendem uma das outras. Não há uma descendência entre si, mas entre essas pessoas existe um ancestral comum, que é o caso, por exemplo, dos nossos sobrinhos, que eles são filhos do meu irmão ou da minha irmã, tá certo? A partir do momento em que eu e meu irmão, nós temos um ancestral comum, um
uma pessoa comum. Nós descendemos de uma pessoa comum, que são os nossos pais. Tá certo? Então, dos meus pais, descenderam eu e os meus irmãos. Ok? Os meus irmãos, eles já fazem parte da linha colateral. Por primeira categoria de parentes da linha colateral. Porque nós não descendemos uns dos outros, mas nós temos um ancestral comum, que são os nossos pais. Assim é o caso, por exemplo, dos nossos sobrinhos, que são os filhos dos nossos irmãos, dos nossos primos, dos nossos tios, dos nossos tio-avós, dos nossos sobrinhos netos. Então, pessoal, quando nós falamos de parente dentro do direito civil, nós falamos que nós temos parentes, não só aqueles que descendemos uns dos outros, mas também aqueles que nos ligam porque nós temos um ancestral comum. Seja os nossos pais, os nossos avós ou os nossos bisavós, assim até o infinito. Daí, então, nós temos a formação da linha de parentesco colateral. Mas vejam que, se nós formos, então, verificar a árvore genealógica, também nunca teria fim esse parentesco por colateralidade. Só que vejam, pessoal, à medida em que as gerações elas vão se distanciando uma das outras, os nossos parentes colaterais também passam a ser parentes muito distantes. E a gente vira e mexe e fala isso na sociedade. Ah, eu tenho um primo distante. Eu tenho um primo de 3º grau. Eu tenho um primo de 4º grau. Eu tenho um primo irmão. Eu tenho um tio, mas é um tio distante. Que muitas vezes, na verdade, esse tio, ele é irmão do meu avô. Então, na verdade, ele é um tio-avô meu. Então, pessoal, tudo isso para ilustrar o quê? Que à medida que as gerações elas vão se passando, os parentes então vão ficando mais distantes. E não seria, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, viável atribuir efeitos jurídicos para uma pessoa que muitas vezes está muito distante nessa linha de colateralidade. Tá certo? Até mesmo porque, não só no aspecto da genealogia, vão ficando mais distantes uns dos outros, mas também a própria convivência. Muitas vezes nós não convivemos com os nossos tio-avós, nem com os nossos primos, que são filhos desses tios-avós. Tá certo? Muitas vezes nós não convivemos com os nossos bisavós. E também nós não tivemos, muitas vezes, contato com os irmãos desses nossos tios bisavós. E muito menos com os filhos desses nossos tios bisavós, que são os primos bisavós. Vejam só que loucura. Tá certo? Não sei se vocês já pararam para pensar nesse tipo de situação. Coloquem esses conceitos na família de vocês. Tá certo? Por isso, então, que o nosso legislador, pensando nisso, quanto mais distante a genealogia, quanto mais distante em gerações, também mais distantes o contato social. Os vínculos vão se dissolvendo no decorrer das gerações. Razão, então, que, diferente do que acontece na linha reta, em que o grau de parentesco não termina, vai até o infinito, tanto na linha ascendente quanto na linha descendente, na mesma forma não acontece na linha colateral. Porque o nosso legislador diz, são nossos parentes colaterais até o 4º grau. E quem são os nossos parentes em 4º grau? São os nossos primos, os nossos tio-avós e os nossos sobrinhos netos. A partir daí, então, não podemos mais considerar aquelas pessoas como sendo nossos parentes. Isso, repito, friso bem, com relação, então, ao parentesco por consanguinidade. Tá certo? E então, pessoal, para que nós possamos, então, identificar e chegarmos até os nossos primos, tios, avós e sobrinhos netos, nós fazemos a contagem entre as gerações a partir do grau, ou seja, nós contamos pelo número de gerações. Então, nós subimos até encontramos, melhor dizendo, subimos, porque eu falo na linha que tem o mesmo tronco ancestral, na linha ascendente e na linha descendente. Então, vejam, nós subimos, ou vamos localizar o ancestral comum
o ancestral comum, e a partir dali, então, nós vamos descendo até nós encontrarmos, então, aquela pessoa cujo grau de parentesco nós resolvemos, nós gostaríamos de saber qual é, ou de identificar. Tá certo? Então, vejam, eu, com relação ao meu irmão, eu, Giovana, subo, então, até a linha ascendente e encontro os meus pais. Ok? Os meus pais, eles não são incluídos na contagem. O ancestral comum, ele não é incluído na contagem de graus. Então, eu subo até os meus pais e desço até a linha colateral com relação ao meu irmão. Então, o meu irmão, ele é meu parente colateral de primeiro grau. Tá certo? Eu quero saber qual é, por exemplo, o grau de parentesco que eu tenho com relação aos meus avós. Tá certo? Usamos essa mesma sistemática. Com relação, então, pessoal, ao parentesco por afinidade, o parentesco por afinidade, por ser aquele que nasce por conta do casamento ou da união estável, nós aplicamos por analogia as mesmas regras e os mesmos critérios adotados para a contagem de grau de parentesco da relação de consanguinidade. Então, na verdade, o parentesco por afinidade, ele nada mais é do que um reflexo, um espelho do grau de parentesco da linha reta, tá certo? Então, os nossos sogros, eles estão equiparados no parentesco por afinidade aos nossos pais. Os nossos irmãos, os nossos cunhados, eles estão equiparados na linha colateral aos nossos irmãos, tá certo? Nesse sentido, então, pessoal, o que nós temos de positivado no nosso ordenamento jurídico? Que na linha reta por afinidade, o grau de parentesco ele não se extingue por conta da dissolução da sociedade conjugal ou do vínculo matrimonial, ou então por conta da dissolução da união estável. Isso significa que não existe ex-sogra, não existe ex-sogro, tá certo? Nós vamos acumulando sogra no decorrer da nossa existência, porque na linha reta, esse grau de parentesco ele nunca se extingue. A nossa sogra será nossa sogra o resto da nossa vida. O nosso sogro será o nosso sogro o resto da nossa vida. Por que isso? Porque o parentesco por afinidade, ele é um reflexo do parentesco por linha reta, tá certo? Com relação aos colaterais, o grau de parentesco, ele se extingue no segundo grau colateral. Quem é o segundo grau colateral? Seriam os nossos cunhados, ou seja, o irmão ou a irmã, os irmãos, dos cônjuges ou dos companheiros. Tá certo? Então, diferente do que acontece na linha reta por consanguinidade, tá certo? Nós não vamos até o quarto grau, nós vamos até o segundo grau. Ou seja, o grau de parentesco se extingue, vai até a relação com os cunhados e se extingue. Não é perpétuo como na linha reta por afinidade. Isso significa que sim, existe ex-cunhado, existe ex-cunhada, mas não existe ex-sogra e não existe ex-sogros, tá certo? Com relação ao parentesco civil, a contagem de graus, ela também é usada por analogia à contagem de graus do parentesco consanguíneo. Porque com a adoção, a pessoa adotada, ela ingressa na família do adotante e ela é considerada filha ou filho do adotante e ele passa a ter todos os mesmos direitos que o filho biológico, o filho advindo de uma relação de casamento, ou mesmo o filho advindo de uma relação extramatrimonial mais devidamente reconhecido, passa a ter. Então, nesse sentido, não tem nenhuma
diferença, porque até mesmo a adoção, segundo o nosso ordenamento jurídico, faz desaparecer os vínculos com a família biológica, juridicamente falando, claro, faz desaparecer os vínculos com a família biológica da pessoa adotada. Então, nesse sentido, a pessoa adotada, ela ingressa na família na condição de filho, e aqui não existe nenhum tipo de distinção com relação aos parentes, tá certo? Usamos então a analogia, tanto para o caso de parentesco por afinidade, como também usamos para os casos de parentesco civil. Ok? Espero que tenha ficado claro. Essa questão do parentesco ela é um pouco complexa. Se a gente verificar lá as disposições do Código Civil, de fato, algumas delas podem nos dar aí alguma margem para dúvidas. Vocês vão encontrar essa teoria muito bem explicada para vocês lá no livro didático, tá certo? E é uma questão muito interessante, porque eu, pelo menos, acho muito interessante sabermos de onde viemos, quais são as nossas origens. E se for possível, algumas famílias, vamos até muitas gerações no passado, tá certo? Espero que tenha ficado claro para vocês. Aguardo-os para a nossa próxima aula.